DNA. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou a jornalista Luísa Neves e o DNA conta com a técnica de Marcelo Cabala e de Thomas Pipe e produção de Eduarda Paz. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação em Santa Maria e também em outras cidades aqui da nossa região central do estado. E antes de eu conversar com a minha entrevistada de hoje, a gente vai fazer uma breve viagem no tempo ao ano de 1951. No mundo, Juan Perón é reeleito presidente da Argentina. E Winston Churchill é reeleito primeiro-ministro da Grã-Bretanha. No Brasil, Getúlio Vargas assumiu o segundo mandato como 17º presidente do país, desta vez eleito por voto direto. E ele apresentou, então, o projeto de criação da Petrobras. Foi inaugurada a estação de televisão TV Tupi, no Rio de Janeiro. Também em Santa Maria, no ano de 1951, ocorreu a fundação do Armazém Binato, por Fernando e Gilberto Binato. E também a inauguração do Ettore Frescura, tradicional armazém Santa Maria, localizado no Alto da Boa Vista. Nasceram nesse ano Marcelo Rezende, apresentador de televisão, Elizabeth Coelho, conhecida como Beth Coelho, educadora, fundadora da Faculdade Metodista Centenário, e a atriz brasileira Vera Fischer. E no dia 17 de novembro de 1951, nasceu a nossa convidada de hoje, Neida Regina Cecim Morales. Boa tarde, Neida. Boa tarde, Luísa. Obrigada pelo convite. Muita responsabilidade de fazer parte dessa lista de convidados. Eu agradeço muito por essa distinção. Eu fico muito feliz também por tu teres aceitado estar aqui conosco. Neida, professora Neida, uma das minhas referências na página Memória, que é uma página que nós temos muito carinho, né, professora Neida? Às vezes eu uso muito material da professora Neida, muito do livro dela também, para a gente estar ali completando a nossa página Memória. Inclusive, quando a gente foi colocar no ar o programa Memória, foi com ela que eu conversei, que eu me consultei, que eu pedi ideias, pedi referências, e hoje é o dia da gente conversar um pouco mais aqui na rádio. Ela é filha de Zuleida Belim Cecim e de Bartolomeu Cecim II. Irmã de Bartolomeu, de Neiva e de Paulo. Sim. Mãe da Luciana, do Pedro e do Otávio. Ela é sogra da Juliana e avó do Teodoro. A família é motivo de diversas alegrias para ela e para o companheiro de jornada há 46 anos, Ronaldo, que está aqui conosco nos estúdios acompanhando essa entrevista. Ela é formada em licenciatura plena em desenho e plástica e comunicação social. Ela é jornalista, nossa colega. Professora aposentada da Universidade Federal de Santa Maria, trabalhou no departamento de História, onde ministrava aulas de arte, antropologia cultural, cultura brasileira e história oral. É autora do livro Santa Maria Memória. Ama viajar, assistir a filmes, ver fotos, ler livros, além de adorar o convívio com amigos e familiares. É eclética para a música, prefere salgados e adora comida bem temperada. É distraída, bagunceira e um pouco esquecida. Um pouco bastante. Faz 1000 coisas ao mesmo tempo, está sempre atrasada. E é do contra, prefere a noite do que o dia e frio do que calor. O outono é a estação preferida de Neida. Não dirige nem carrinho de mão, nem bicicleta. Essas histórias ela vai nos contar aqui. Não é muito chegada em esportes, é teimosa quando se fala em acertos culinários e gosta muito de arquitetura e decoração. Está certo aqui a pesquisa da Eduarda? Tá. Tem outras coisas, né? Principalmente outros defeitos, porque geralmente em ocasiões como essa a gente procura mostrar o melhor lado, mas tem a lua também, né? Tem o outro lado da lua que talvez se descubra hoje, não sei. Eu acho que é isso que compõe o nosso DNA. Esses dias eu fazia uma entrevista aqui e aí a moça falou assim, tá, mas eu não sou tão perfeita assim. Peraí que eu vou contar algumas coisas. Aí ficou bem interessante.
Professora Neida, a gente quer saber um pouquinho da sua infância, das suas histórias de menina, o seu cenário. Quais eram as suas referências quando criança? Qual era a sua realidade? Onde a senhora foi criada? Bem, eu nasci aqui em Santa Maria, nunca saí de Santa Maria. E a minha infância foi uma infância muito tranquila, vivenciada numa cidade que ainda era uma cidade com características de interior. Ou seja, as pessoas moravam predominantemente em casas com pátios grandes. A brincadeira ocorria muito nas calçadas, na rua, não se tinha aquela preocupação com a segurança. Eu sempre, quando isso vem à tona, eu lembro que aos 5 anos eu comecei a estudar piano. Na época, minha família morava na André Marques, bem na esquina da Vale Machado. E a professora de piano se localizava na Henrique Dias. Então, não é tão grande, mas para uma criança de 5 anos, eu ia e vinha sozinha da aula, sem nenhum problema de preocupação familiar, né? Porque era aquela cidade onde todos se conheciam ainda na década de 50. Quer dizer, quando uma criança como eu ia para a rua, não era só uma criança, era a filha do seu fulano, a neta do seu Beltrano, a vizinha. Então, todos se conheciam de alguma forma, todos se cuidavam, para o bem e para o mal, né? Mas a minha infância, então, ela tem muito do convívio familiar com pessoas mais velhas, porque os primos mais velhos, e aqui eu faço um parêntese, eu tenho mais de 40 primos em 1º grau. Certo? Então, esses primos são uma referência muito importante na minha vida. Mas no lado materno, que a gente convivia mais com a avó materna, esses primos não viviam em Santa Maria, não moravam aqui. Então, a minha vivência era muito assim, entre tios, entre os avós, né? Claro que eu convivia com muitas crianças, mas a referência, ali eu já fui sabendo a história da família, porque eu adorava ficar escutando conversa de adulto. É uma característica de criança, assim, de ser muito curiosa. Era muito curiosa, gostava de estar no meio de adultos, né? Eu era quieta, bem quieta. Eu era aquela criança que a mãe sempre falava, e a minha irmã é o contrário, a minha irmã sempre foi ligada a esportes, era muito arteira, e a mãe dizia assim, essa aí eu botava um avental, do tempo que se usava um avental engomado, branco, em cima da roupa, e se deixar uma semana não vai ter nenhum pingo de sujeira. Era aquela que toda família tem seu folclore, não é? E então tem uma história que conta o seguinte, eu fui mandada antes da mãe para o aniversário de um primo mais velho. E aí a mãe, antes de sair de casa, recomendou, disse, olha, é muito feio ficar ao redor da mesa, a gente não fica comendo o que está na mesa, fez aquela preleção de boas maneiras, né? E aí, quando chegou a hora do parabéns, ela ainda não tinha chegado na festa. O que aconteceu? Chamaram as crianças para ficar ao redor da mesa, cantar o parabéns, e eu não fui de jeito nenhum, porque não podia ficar ao redor da mesa. Então eu era desse tipo, assim. Eu não praticava esporte, não subia em muro, eu gostava de ler, de brincar, de coisas mais, como é que eu vou te dizer assim, paradas. E da minha infância, eu também lembro, assim, que a gente quase sempre morou numa mesma região, que é, inclusive, a região que eu vivo hoje, que nós moramos hoje. E essa região era próxima da Aviação Férrea, que era, digamos assim, o eixo, né, da cidade, então. Então, tenho vários endereços, assim, várias lembranças de espaços vazios, sabe, Luísa? O famoso campinho, como se falava antigamente, né? O terreno baldio, onde se podia brincar, onde se podia ter contato com a natureza, com animais soltos, ninguém se preocupava com nada. Então, ali era o espaço da brincadeira. Eu lembro também, me assinala muito, a pracinha, de frente ao Maneco ali, que atualmente é Praça Eduardo Trevisan. Na minha infância, ela se chamava Pracinha Cristóvão Colombo. Então, ali
quem morava nas adjacências do Maneco ali, era o ponto, né, de brincadeira. E os irmãos tudo mais ou menos da mesma idade? Não, nós temos diferenças, assim. Eu sou a mais velha, ou melhor, a primogênita. Mais bonita. E entre eu e o Paulo, que é o mais moço, são 12 anos. Eu tinha 12 anos quando ele nasceu. E entre a minha irmã e eu são 4. Então, nesse tempo, né, 4 anos faz diferença. Não, ela tinha a turma dela, vamos dizer assim, e eu a minha. E não chega muito perto porque é só incomodação. Mas outra coisa que eu lembro muito, assim, da Santa Maria da minha infância, das brincadeiras da infância, é sobre as sangas. Santa Maria, sumiram as sangas, né? Estão embaixo do cimento hoje, embaixo das calçadas. Mas eu fui uma criança que ia caçar, entre aspas, girinos nas sangas. Então a gente se metia no meio daquele mato, daquela sujeira, é uma aventura, né? E não tinha medo, não tinha... A criança acho que não tem medo, não. Naquela época eu era... Depois eu fiquei bem medrosinha, mas naquela época, assim, de até os 5 anos, 6 ali, eu acho que como se tinha liberdade, como se tinha, assim, a possibilidade desse tipo de exercício, é um exercício de descoberta de mundo, né? De descoberta de vida. A gente podia brincar na rua até escurecer, né? Eu lembro disso. Eu sou do interior ainda, sou de Rosário. Eu lembro da gente brincar até enquanto estava se enxergando, como a gente dizia, não, sem medo, seguros, todo mundo. Tinha mais ainda, a gente brincava também à noite, porque naquela região ali, e diga-se de passagem, até hoje, na rua onde eu moro, ainda se faz isso, que é sentar na calçada, colocar cadeiras nas calçadas para os adultos conversarem. Claro que não no inverno. E as crianças aproveitavam, então, para brincar, né? À noite, enquanto menos perto dos adultos ficasse, melhor para ambas as partes, né? Então a gente tinha muito isso, o famoso mate da tardinha, que era quando a minha mãe se reunia com as irmãs, com a avó, com a vizinhança toda, e a gente brincava também à noite. Então, foi muita brincadeira. Ai, lembranças boas e passa tão rápido. Eu vou chamar um breve intervalinho, então já voltamos com o DNA, hoje conversando com Neida Ceci Morales. O empreendimento Espírito Santo da construtora Jobim entra para a história como uma das maiores e mais inovadoras obras imobiliárias do interior do Rio Grande do Sul. Um sucesso! Todas as unidades vendidas um ano antes da conclusão das obras. Agora a construtora Jobim apresenta o Cristo Rei em construção na Rua do Acampamento. Arquitetura inédita e incomparável. Espaços de passeio com paisagismo de grife. Uma moderna área de shopping e lazer. Aproveite as condições e garanta seu investimento. Apartamentos, lojas e salas comerciais com entrada a partir de apenas 99 mil. Venha conhecer o projeto em detalhes. Cristo Rei, rentabilidade sem comparação. Um empreendimento Construtora Jobim. Com amor. Localizada na Avenida Dores, em Santa Maria, a Henk Store trabalha com marcas renomadas do mundo da moda. A loja proporciona que você tenha um estilo para cada momento, com muito conforto e elegância. O espaço foi pensado para que os clientes tenham um atendimento personalizado, com estacionamento privativo e horário diferenciado. As tendências da moda masculina e feminina você encontra na Henk Store. Saiba mais nas nossas redes sociais. Escola Nossa Senhora da Providência. 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862.
Due Fratelli é o maior e mais completo restaurante de Camobi. Localizado no Centro Comercial Dois Irmãos, o ambiente amplo e climatizado ainda conta com estacionamento coberto e espaço kids. Tudo para você vivenciar uma experiência gastronômica completa. A variedade na hora de fazer suas refeições é garantida. Nosso buffet quilo contém diversas opções de saladas, pratos quentes, churrasco, sushi e muito mais. E a sua sobremesa fica por cortesia da casa. Cozinha feita com muito amor, cor e sabor é Cozinha Due Fratelli. Te esperamos no Centro Comercial Dois Irmãos. O Inter de Santa Maria precisa de você. Com a força da nossa torcida, vamos em busca da inédita vaga para a Copa do Brasil 2023. A Baixada vai pulsar novamente e este sentimento nos levará a esta conquista. Explode coração! Todos por um alvirrubro mais forte. Patrocínio Bela Páscoa Britas, JA Ferramentas, Postos Santa Lúcia, Coase Construtora, Urbanes Empreendimentos, Conteg Corretora de Seguros, Secure Soluções Seguras, Cancian Imóveis, Walter Beltrame Materiais de Construção, Produtos Bela Dica, Infoe Internet, Novo Tempo Contabilidade, CAF Fisioterapia, Irmãos Lumertes Distribuidora de Frutas e FZ Construções. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado da minha entrevistada de hoje, Neida Regina Cecim Morales. Professora Neida, me conte um pouquinho desse processo já da juventude, da adolescência, juventude e a escolha da profissão. Como era a Neida jovem? A Neida sonhadora, a Neida escolhendo a profissão? Sim, Como? Eu acho que eu já dei uma pincelada, assim, que eu gostava muito de ler, gostava muito de estudar. Eu chorava para ir embora do colégio, não para ficar. E tive, assim, eu fui alfabetizada, faço questão de dizer, pela professora Darcila Castelã, uma pessoa que ainda é muito ativa, né? A qual eu homenageio sempre que posso. Inclusive, eu quero trazê-la aqui no DNA. Preciso desse contato, bem importante. Que bom, será um DNA bem interessante. E então estudei a maior parte do tempo em escolas, em colégio de freiras, fiz ou no Santana, depois estudei no Fátima, depois aí estudei no Bilac, no tempo do famoso admissão ao ginásio, né, que era um vestibular praticamente. E ali no admissão ao ginásio ocorreu que o meu desencontro com a matemática. Ali ficou definido que eu não tenho nada a ver com números. Os números e eu não temos um caso grande de incompatibilidade. Eu rodei no processo, foi até assim, é uma coisa que a gente sempre conta, que a minha mãe telefonou para o Bilac e pelo telefone informaram que eu tinha sido aprovada. Então foi uma festerê, né? Festerê assim, de felicidade. A minha mãe foi fazer sorvete no tempo que se fazia em casa, aquilo tudo. Mas eu resolvi ir até a escola para ter o prazer de ver o meu nome no mural. Só que eu cheguei lá e o nome não estava. Então, qual era o destino? O destino era internato em São Martinho. Não, São Martinho não. A Silveira Martins, desculpa. E interna, então, no Colégio das Irmãs, em Silveira Martins. Aí fui a Silveira com meu pai, fiz a entrevista apavorada, recebi a lista do enxoval das internas, que tinha que levar desde o lençol até tudo que pedissem. E já estava conformada com o meu destino. Que idade, Neida? 10 anos. 10 anos. Terminava a admissão, quinta série, né, com 10, e daí 11 começava, então, o ginásio. Só que, neste meio tempo, o Colégio Santana resolveu fazer uma segunda chamada. A segunda época que chamavam, né? Então, a gente tinha que ficar todo o verão estudando
e depois prestava um exame no final de fevereiro, início de março. Daí, se fosse aprovada, passava para o ginásio. E foi o que aconteceu. Então, aí nesse momento eu voltei para o Santana, e lá no Santana eu fiz todo o ginásio, e na época, então, o segundo grau, que seria hoje, eu escolhi fazer o científico, porque na minha cabeça eu queria muito ser médica. Eu me preparei a vida inteira para ser médica. E eu lembro que quando eu escolhi o científico, no primeiro dia de aula, houve uma solenidade no pavilhão de educação física do colégio. E havia uma freira, irmã Maria Clarice Pinto, que é outra que eu tenho, assim, no coração. Ela era a professora de português no ginasial e era também a professora de história. E durante essa cerimônia, ela parou ao meu lado com um bilhetinho: quero te ver na secretaria após esta celebração. Eu digo, meu Deus, o que vem, né? Achei que eu tinha feito alguma coisa errada. Bom, na verdade, ela dizia assim, não, mas tu não tem que fazer científico, tu tem que ir para o clássico, que era então quem queria as áreas humanas, né? Mas não, fiz científico, ainda tinha uma outra divisão, e o terceiro ano, quem fazia a escolha para as áreas biológicas era uma turma, e quem queria a área, por exemplo, das engenharias, nessa área mais próximo da minha odiada matemática, fazia montava uma outra turma de alunos. E eu fui então para essa da biologia, fiz vestibular de medicina, não passei, depois fiquei um ano inteiro desviada, vamos dizer assim, fazendo um cursinho, aí me matriculei, fui fazer pintura, fui fazer outras coisas, porque eu não podia ficar parada, e rodei outra vez. Fiz vestibular em Passo Fundo, não deu certo, fiz na PUC de Porto Alegre, quer dizer, eu não estava bem preparada, ou sei lá, e o que mais me incomodava era que a gente se reunia para estudar, e eu era a professora na reunião, só que todas passaram no que escolheram, menos eu. Então, foi engenharia, farmácia, todas se encaminharam. Bom, o que aconteceu então? Eu estava na praia e o meu pai lendo aquele Correio do Povo, que era imenso, assim, que escondia o leitor atrás dele. Sim. E ele disse assim, olha, a Federal vai fazer um segundo vestibular, porque sobraram vagas, não sei o quê. E eu digo, vou fazer, porque eu não vou ficar parada outro ano e não vou fazer cursinho de novo. Como eu estudava pintura na época, eu digo, vou me matricular para o curso de artes plásticas. Eu nunca me vi como uma artista, mas eu gostava do tema. Bom, fiz o exame. Tinha prova de compasso, que eu não sabia nem pegar, tinha prova geométrica, eu não sabia pegar compasso, me puseram na frente de uma placa de barro, nunca vou esquecer, uma madeira, e mandaram fazer uma composição, e sei lá, e foram umas coisas estranhas, e eu fui aprovada com o primeiro lugar da turma, e sapateava de furiosa com aquele, digamos, entre aspas, sucesso. Só que eu comecei a cursar e comecei a gostar. Principalmente, como eu digo, da parte teórica, porque eu não sou uma artista, eu não sou alguém que tem esse dom, mas eu gostava de estudar a questão da arte. E isso foi pegando na minha vida. Eu tive um excelente professor também, que já não está entre nós, que foi o professor Carlos Scarinti. E aí eu me apaixonei, assim, para valer, da disciplina, que foi a disciplina que eu lecionei por 36 anos na Universidade Federal de Santa Maria. E se encontrou, estava tudo certo no final, né? Então, Luísa, assim, eu costumo dizer que na profissão e na vida, não só na profissão, tem uma parte que a gente escolhe. E eu sempre fiz questão de fazer as minhas próprias escolhas. Só que é muita petulância. Quando a gente é jovem, a gente é muito petulante e às vezes fica pelo resto da vida. Porque a vida escolhe a gente. Eu tenho certeza hoje disso, assim, que as nossas escolhas, elas têm uma limitação. E tem uma razão, né? Tem uma razão. Às vezes, por exemplo, eu fui ser professora de História da Arte num curso de História, que eu jamais pensei que eu pudesse. Mas ainda eu preciso lhe interromper. Claro, quantas vezes? Porque a gente tem um quadro aqui que é o diagnóstico. Nesse quadro, alguns especialistas em Neida Cecim Morales, eles
deixar um depoimento. Não é um médico que vem dar um diagnóstico, são outros especialistas. E a gente vai ouvir 2 depoimentos agora. Tá, vamos ver. Neida, muito amada, filha atenciosa, mãe amorosa, valoriza seus antepassados, sua origem, adora fotos. Avó Coruja, merecida homenagem, tenho muito orgulho de você. Da tia Meca. Então, quando perguntaram se eu faria um áudio para Neida, a Neida, minha madrinha Dinda, claro que eu faria esse áudio. E fiquei pensando o que eu poderia falar, né? E me veio muito à cabeça, assim, que quando eu fui convidada para ser madrinha, eu fui ler o que era o papel de ser madrinha, né? E ali dizia que na falta dos pais, a madrinha adota aquela criança. Não acho que seja isso, né? Não acho que a minha mãe, quando convidou a Dinda para ser minha madrinha, ela pensou nisso, mas acho que a Dinda me adotou, mesmo na ausência dos meus pais, sendo minha parceira, sendo minha amiga, minha companheira de viagem, tendo essa voz suave que ela tem, e assim, é um maior orgulho. E eu fico pensando que bênção quando a minha mãe pensou: a Neida vai ser a madrinha da Fábio, porque eu tenho a Dinda como uma bênção na minha vida. Que responsabilidade, vocês querem matar a gente, fiquei muito emocionada. A tia, né, aqui, a tia América e a filhada Fábio. A tia América é a última, é a remanescente, né, da família do meu pai. Eles eram os mais moços, ela é a mais moça e meu pai era 2 anos mais velho do que ela. Ela está com 96 anos, né, e lúcida e querida, participativa. Então, nossa, eu fico muito feliz com esse depoimento. E a Fábio é o contrário, quer dizer, a tia Meca representa um passado, né? E a Fábio representa um futuro. Então, ela é uma filhada muito amorosa, sempre, sabe? A gente tem prazer em estar junto. E as palavras dela sempre me deixam com um senso de responsabilidade muito grande. Obrigada, as duas. Também agradeço o carinho, os áudios. Eu vou chamar, então, mais um intervalinho, enquanto a Neida, que ela toma um fôlego depois desse momento. Campanha Adega Cheia Shopping China Rivera. São mais de 1.500 opções de vinhos importados e sofisticados para vocês. Brinde os melhores momentos com os vinhos importados do Shopping China e crie experiências incríveis com vinhos renomados. Acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Estamos vivendo um momento em que estamos rodeados por todos os lados pela tecnologia. E aqui na Oral Sim de Santa Maria, isso não poderia ser diferente. Eu sou o Dr. Matheus e quero te convidar para vir conhecer a nossa estrutura. Você sabia que a Oral Sim é pioneira em odontologia digital? Esse é um dos nossos maiores diferenciais.
Cada sala e cada equipamento foi preparado e planejado para entregar a você mais conforto, qualidade e segurança. Não deixe para depois e venha tomar um cafezinho com a nossa equipe aqui na Oral Sim e conhecer mais sobre implantes dentários e como estes podem transformar a sua vida. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó para torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Rede na varanda, mais cadeira de dentista, mais cadeira de salva-vidas. Cadeira de rodas, mais saca de café, mais cadeira de barbeiro e 5G da Claro. É igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar, alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Orion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sigo ao lado da minha entrevistada de hoje, Neida Regina Cecim Morales, que se emocionou agora ouvindo o depoimento da afilhada e da tia. Mas nós temos mais 3 depoimentos. Eu acho que eu já vou abrir o bloco com os depoimentos, né? E depois a gente vai falar um pouquinho do teu amor pela cidade. Vocês tinham que avisar pra gente vir com o rímel à prova d'água. Pois é, nós vamos colocar já no convite. Isso. No convite. A Neida, amiga de infância e adolescência, com quem dividi os melhores sonhos, os anos dourados, os sobressaltos, as canções, as expectativas, os segredos e os suspiros poéticos. Linda, romântica, a Neida cantava o dia inteiro, rodopiava, dançava, construía histórias e hoje segue sendo uma mulher culta, inteligente, sensível, sempre uma boa companhia e a orgulhosa sustentação de uma bela família, qual prezo muito. Aquela amiga de vida toda, a quem dedico muito amor e carinho, aceno sorrindo e envio meu bem-querer. Pena que a gente não viva mais próximas. Muitos beijos, Neida. Então, o que dizer da Neida? Neida, uma pessoa extremamente culta, dedicada ao conhecimento, ao extremo prazer da história, das artes, mãe zelosa, esposa zelosa e uma irmã maravilhosa que se dedica sempre pelo certo e pelo correto. Talvez eu tivesse muitas outras coisas para dizer, mas acho que isso já basta para dizer o quanto ela é completa. Tá bom?
Bom, eu costumo dizer sempre para os meus amigos e para as pessoas que me cercam, né, que a minha relação com a minha mãe é bem freudiana. Eu acho que eu herdei muito da personalidade da minha mãe. E isso se reflete nos gostos pessoais que eu tenho e que são muito similares aos dela. Dito isso, eu gostaria de agradecer a dona Neida por todas as vezes em que ela me colocou no colo dela quando eu ainda era um bebê, para que eu batesse nas teclas do piano, e que depois isso me incentivasse a estudar piano tal qual ela estudou. E também muito obrigado por ter me deixado folhear os teus livros de história da arte. Tu sabe que isso foi crucial para minha vida e muito importante para mim, tá? Beijo, te amo. A tia Neida foi e é essencial em vários momentos da minha vida, assim. Ela é uma bússola sobre como conciliar os vários aspectos da vida, carreira, maternidade, vida pessoal, como ter um equilíbrio. Às vezes, em dúvida de como agir, ainda hoje, eu penso o que ela faria. Mas eu acho que a principal inspiração para todo mundo que convive com a tia Neida, para todo mundo que já teve a oportunidade de ter uma conversa com ela, mesmo rápida, eu acho que a maior inspiração é uma lição sobre gentileza e sobre olhar para o próximo, sobre o olhar que se dá para o próximo. Eu acho que ela tem uma habilidade e que é muito rara, assim. Ela consegue ser extremamente firme, assertiva. Ela fala e luta por aquilo que ela acredita, considerando sempre o outro com quem ela está falando. E isso fica evidente numa doçura na forma como ela se expressa, né? Isso, eu acho que antes mesmo dessa palavra ficar na moda, a palavra empatia, eu acho que a tia Neida, ela sempre fez isso, de ter um sentimento profundo de empatia com seu interlocutor, assim. Agora sim. Meu Deus do céu. Olha, eu tô surpresa, muito agradecida pelas pessoas que estão participando e pela generosidade das falas que elas estão falando. Como falam bem, como falam bonito. Eu sou muito menos de tudo que elas estão dizendo. A Lia, minha amiga de infância, de juventude, de uma vida inteira, de uma amizade que já vinha das nossas mães, né? A Camila, que é nossa afilhada, e ela é uma sobrinha política, vamos dizer, porque de sangue mesmo, ela é sobrinha do Ronaldo, mas isso nunca fez a menor diferença, né? Porque quando as pessoas se entendem, se respeitam, nós até pensamos muito diferente sobre algumas coisas, mas o que ela disse, assim, sobre a empatia, sobre isso de poder olhar para o outro e ver o que o outro está querendo, funciona muito entre nós duas. O meu irmão, que é uma pessoa que também pensa diferente de mim e eu penso diferente dele. E isso, não vou dourar a pílula, às vezes gera embates. Mas isso é a família, né? Isso é. Mas assim, embate em família é isso, é sempre cercado de muito amor, de muita vontade de acertar, de compreender. Eu tenho esse, digamos assim, essa qualidade, eu acho que eu posso me atribuir. Eu tenho vontade de entender o outro lado, entendeu? Nem sempre consigo. Meu Deus, até me confundi. E o meu filho Pedro, né? O Pedro é o famoso filho do meio. Então, acho que entre os três, o que tem maior proximidade, assim, de interesses, eu diria, né? De interesses é realmente... Ele é uma caixinha de surpresa, sempre foi. Um desafio que faz... Todos os filhos, né? Fazem a gente crescer, porque cada um tem uma personalidade diferente e nos apresenta dúvidas e propostas de descoberta também novas. E uma coisa, só assim, tentando ser mais leve, a Lia me falou que eu passava dançando. É verdade, eu queria também queria ser uma bailarina, mas o meu pai não, foi a única coisa que ele não me deixou estudar na vida, foi balé. E então eu passava dançando. E ela também me falou uma coisa que eu não me dava conta, que eu tenho a mania de ficar cantando. E aí, a partir
do que ela falou, eu comecei a observar que eu esperava o ônibus da universidade, porque eu não dirijo, né? Então, eu ficava esperando o ônibus e cantando, né? Achava que era baixinho, até que um dia as pessoas falavam, mas como é que é isso? Por que tu tá sempre cantando? Enfim, outro dia a moça que trabalha lá em casa disse, mas a senhora gosta de cantar, né? E é uma coisa assim... E realmente, depois eu participei de muitos corais, o coral da universidade, o coral da Escola de Teatro Leopoldo Frois, mas quem me deu consciência dessa cantoria foi ela, na maturidade já. Como a arte, né? A arte já estava na sua essência, a arte já fazia parte de vários aspectos. Eu era interessada, assim. E também era curiosa, né? Então o jornalismo também acabou caindo como uma gota de mel na minha vida, mas que eu não levei a sério, não desenvolvi. Eu me tornei uma professora mesmo, é isso. Eu quero que você fale um pouquinho para nós, que a senhora fale um pouquinho para nós, Neida, sobre o amor pela cidade, o amor pela história da cidade. Olha, como já falei, né? Eu sou nascida em Santa Maria, eu criei raízes aqui, nunca quis sair daqui, na verdade. Os meus pais também eram naturais daqui, para onde vieram os meus avós imigrantes, que sempre foram imigrantes urbanos, né? Então, isso já cria um elo de amor. E aquilo que a gente conhece, a gente ama mais. Ou melhor, a gente tem maior possibilidade de amar, porque tem muita coisa que a gente não gosta porque não conhece. Essa que é a verdade. Isso inclui pessoas, lugares, fazeres, saberes, né? Que a gente acha assim que não importa, que não gosta, que não interessa, mas na verdade não conhece. É como dizer que não gosta de espinafre sem nunca ter provado, né? Mais ou menos esse tipo de coisa. Mas, depois, tirando esse aspecto, assim, digamos, muito pessoal, muito subjetivo de amar a cidade, de olhar com carinho para cada cantinho dela, entende? De ser apaixonada pelos morros de Santa Maria, que infelizmente cada dia tem a sua visão diminuída por conta do crescimento dos prédios, né? O crescimento vertical da cidade. Eu sou apaixonada pelos espaços, pelas pessoas. Uma coisa que eu amo em Santa Maria é que ela tem, assim, essa mistura de cidade do interior e de cidade mais metrópole, à medida em que ela acolhe, e isso faz parte da história de Santa Maria, acolher os, entre aspas, estrangeiros, né? A própria presença do trem trazendo gente de tudo que era lugar. Já representava. Né? Já representava. Antes disso, a vinda dos imigrantes alemães, a vinda de outros imigrantes, inclusive do grupo dos meus avós, que eram os libaneses, né? Hoje em dia, na universidade, eu tive uma experiência riquíssima, uma experiência humana com os alunos, porque a gente fala assim, o gaúcho, não existe o gaúcho. Cada região desse estado tem um tipo de gaúcho, com a sua cultura, com a sua riqueza, com a sua peculiaridade. Então eu vi assim o espanto eu trabalhei muito com alunos de primeiro semestre. E esses alunos de primeiro semestre, muitas vezes, eles se surpreendiam, ficavam impactados com a cidade pelo fato dela ter isso que é o que eu mais adoro, dela ser um ambiente culturalmente heterogêneo. Aqui nós temos gente de todo lugar, de toda religião, de línguas diferentes, de histórias diferentes, de hábitos culturais diferentes. E eu acho que isso só traz benefícios, só traz crescimento. Porque se eu vivo num lugar onde todos pensam da mesma maneira, onde todos vivem com a mesma... Não há crescimento. Da mesma atividade econômica, eu não preciso questionar as minhas certezas. E eu acho que questionar as certezas é que faz a gente ir para frente. É o que traz desenvolvimento, né? Para qualquer lugar. Exato. Então isso é uma coisa assim que me faz amar Santa Maria. E também depois, por força da profissão, quando eu fui trabalhar no departamento de história, eu tive a oportunidade de associar um pouco do meu conhecimento de jornal com a história da cidade, porque eu trabalhava muito com entrevistas, né? Usando a história oral. Mas você vai me contar isso já, depois do nosso intervalinho. Certo.
A noite do dia 17 de agosto foi marcada pela realização da 5ª edição da Confraria do Salto Alto, evento que é realizado pelo Grupo Diário desde 2014. Este ano, o evento carregou a assinatura da revista Persona. Reencontros, boas conversas, risadas e um desfile de modas realizado pela loja Domitila fizeram parte da confraria. O destaque foi a participação do ator e apresentador Luciano Zafir em um bate-papo mediado pela jornalista Kellen Caldas. Ele falou sobre a vida pessoal, profissional, família e saúde. Música boa e animação também não faltaram, além de pratos deliciosos e espumantes que foram servidos ao público presente. O evento busca a integração e troca de experiências entre mulheres. Mais uma vez, a noite encantou as participantes e agora ficamos na expectativa da próxima edição. Quer elevar a sua autoestima? Chegou em Santa Maria a Clínica Estética Face Doctor, especializada em rejuvenescimento e harmonização facial. A clínica conta com atendimento especializado, que se destaca pela qualidade e sensibilidade com cada cliente. Oferece procedimentos não invasivos, como botox, ácido hialurônico, fios de sustentação, bioestimuladores de colágeno e lipo de papada. Agende uma avaliação e descubra qual o tratamento ideal para a sua pele. Na Rua Marechal Floriano Peixoto, 1357. A luta continua. Iniciou a 2ª edição do Santa Maria Sem Fome. E você já pode doar nos 18 pontos distribuídos na cidade ou direto para as contas do Banco de Alimentos de Santa Maria. Saiba como doar nas redes sociais do Diário. A fome é real. Doe alimentos. Oferecimento: Prefeitura de Santa Maria. Realização Diário. Patrocínio: Fundação Eni e Unicred. Capital. A imobiliária Fernando Flores atua há 19 anos com muita responsabilidade e dedicação para realizar o sonho de quem busca um local para chamar de lar. Com uma equipe de profissionais capacitados, a empresa trabalha com excelência, honestidade e singularidade, o que faz a referência no mercado imobiliário da região central do estado. Na Fernando Flores, o cliente encontra imóveis novos e usados, residenciais e comerciais, para locação ou venda. Visite o site fernandoflores.com.br ou entre em contato pelos números de WhatsApp. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sigo ao lado da minha entrevistada de hoje, Neida Regina Cecim Morales, que me falava do amor pela cidade que se transformou num livro, Santa Maria Memória. Como que foi, assim, o início desse livro, a produção? Olha, esse livro, ele começa com um projeto de extensão, onde alguns alunos eram envolvidos para fazer a pesquisa, e esse projeto, ele tinha como objetivo realizar pequenos textos, captar da pesquisa sobre a cidade, pequenos textos que iam ao ar na rádio. Agora, qual era a rádio? Já me esqueci o nome. A antiga, aquela que gerou essa. As pessoas vão entender. Então, eram aqueles textos iam saindo várias vezes ao dia. No fim, a gente foi juntando, reunindo tudo. Tinha também o Ruas de Santa Maria, que não virou livro, mas que era um programa bem estruturado,
muito aplaudido. Modéstia à parte, eu não fazia o programa, só a pesquisa. E então, isso aí depois, então, por ideia do Paulo, que era apaixonado pela cidade, né? Por mérito dele, por vontade dele, todos esses textos foram reunidos para que se transformasse num livro, com apoiadores, patrocinadores, etc. Que é uma riqueza, é uma fonte para nós aqui. Eu usei muito, na verdade, como referências outros autores que também são indispensáveis para conhecer a cidade de Santa Maria, como, por exemplo, João Belém, João Daut Filho, né? O próprio Antônio Zarria, o Cirilo Costa Beber, Aristilda Recchia. Eram pessoas que não eram, assim, historiadores, mas que eram pesquisadores e são fontes inesgotáveis. Né? Fonte, não tem como dispensá-los. Eu tenho mais 3 áudios e um eu vou repetir de propósito. Que a gente quer, assim, finalizar esse DNA falando um pouquinho da Neida mãe, da Neida família, da Neida matriarca também, da Neida avó. Vamos ouvir então esses 3 áudios. Bom, eu costumo dizer sempre para os meus amigos e para as pessoas que me cercam, né, que a minha relação com a minha mãe é bem freudiana. Eu acho que eu herdei muito da personalidade da minha mãe. E isso se reflete nos gostos pessoais que eu tenho e que são muito similares aos dela. Dito isso, eu gostaria de agradecer a dona Neida por todas as vezes em que ela me colocou no colo dela quando eu ainda era um bebê, para que eu batesse nas teclas do piano e que depois isso me incentivasse a estudar piano tal qual ela estudou. E também muito obrigado por ter me deixado folhear os teus livros de História da Arte. Tu sabe que isso foi crucial para minha vida e muito importante para mim, tá? Beijo, te amo. Theo, quem é ali? Quem é aqui? Quem é? A vovó. A vovó. Vamos agradecer a vovó? Vamos? Pelos almoços de sábado, por toda a dedicação, por tudo que ela faz por nós? Hein? Vamos? Bom, o Teodoro tá aqui do meu lado, mas hoje ele resolveu ficar quieto. Então esse áudio é só para agradecer mesmo a minha mãe, a nova avó, que foi promovida avó e que tem uma dedicação muito grande com todos nós, em especial com o Teodoro. Sou muito grato por isso e te desejamos tudo de bom hoje e sempre. Te amamos. Beijo. Oi, eu poderia relembrar algumas histórias, algumas viagens, alguns fatos engraçados, mas eu vou aproveitar a oportunidade para agradecer a Neida pelos ensinamentos, pelos exemplos, pela vida e pela família a qual eu e meus irmãos pertencemos, fruto dela. Muito obrigada por tudo. Te amo. Sempre bom ouvir, né? Obrigada por vocês terem incluído, né, esse depoimento dos filhos. A gente sabe do amor deles, mas é bom ouvir. Muito bom, muito bom. E eu queria, sim, Neida, que tu deixasse um recadinho, assim, da Neida mãe, da Neida avó. É muito orgulho dessa turma aí? É um orgulho, assim, contido, né? Não é um orgulho exibido, vamos dizer assim. É um orgulho que tenta entender que eles se tornaram pessoas decentes, pessoas honestas, tá? Pessoas que me trazem alegria, trazem preocupação também, porque uma vez mãe, preocupação sempre, né? O desejo de vê-los felizes, de vê-los realizados. E esse é o tipo de orgulho que eu tenho. Que é a realização, né? O senso de realização. Exato. Eu vou fazer algumas perguntinhas agora, a gente tem 2 minutos de programa. Sim. E é aquela resposta de 1 ou 2 palavras, tá bom? Antes disso, a gente só quer complementar aqui que o nome da rádio era Central Difusora de Notícias, CDN também. Aí, às vezes a gente fala que a memória minha também falhou, mas o pessoal da técnica me mandou aqui.
Olhando para trás, professora Neida Ceci Morales, o que mais se orgulha? Das escolhas que eu fiz. Tem algum arrependimento? Não. Uma saudade? Ai, eu acho que atualmente eu ando com saudade da minha juventude. Um sonho? Acho que eu tenho realizado todos na medida do possível. Ainda não tenho mais, assim, um grande sonho. E o que lhe dá paz? O que me dá paz é deitar todo dia e pensar que eu não fiz mal a ninguém, eu não desejei mal a ninguém. Propositalmente, eu não fiz nada errado. Entende? Então, isso me dá paz. Me dá paz ver o Theo dormindo, me dá paz olhar o mar. Coisas simples. A gente, à medida que envelhece, vai descobrindo que na simplicidade das coisas é que estão as grandes alegrias. Não fui curta. E o que lhe tira a paz? O que me tira a paz é ver tanta injustiça no mundo. A injustiça me incomoda demais. Ver tanta diferença entre as pessoas e tanta indiferença entre as pessoas. Um lugar em Santa Maria? Um lugar em Santa Maria, a minha casa. E uma palavra que lhe defina, Neida por Neida? Curiosa. É isso aí, eu quero agradecer essa conversa, porque foi maravilhosa essa entrevista. Agradecer a presença também do seu Ronaldo Morales, que vem acompanhar. Meu motorista em Anjo da Guarda. Ele não quis aqui ficar na frente das câmeras, mas hoje ela vem de motorista, vem com um esposo há 5 décadas praticamente de casamento. Agradecer a presença de vocês aqui nos estúdios da CDN, dizer que vocês estão em casa e que possa voltar outras vezes. Eu lhe aguardo no programa Memória. Sim, dia 27 vou gravar Memória. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela atenção, pelas surpresas maravilhosas. Desejo a vocês muito sucesso com esse programa, porque, como eu disse, Santa Maria tem muito DNA diferente para ser mostrado e aproveitado. Vem a enriquecer cada um dos ouvintes, com certeza. Obrigada. É isso aí, então. Hoje o DNA conversou com Neida Regina Ceci Morales e nós voltamos amanhã às 4 da tarde com mais uma entrevista exclusiva.